Boa noite, gente. Aloísio, a Lúcia, Luciane, Marcela, Jacinta, Glória, Simília, boa noite. Thelma. Espera um minutinho só para o pessoal do coral entrar. Juliana, estamos preparados aqui. Um minutinho só que o pessoal do coral vai entrar, gente. Pode solicitar aí que nós liberamos aqui para vocês entrarem. Boa noite, Luciane. Boa noite, Cláudia. Um minutinho só que o pessoal do coral já vai entrar. Você. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz uma vida mais linda, dá ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um bom perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz uma vida mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Sempre muito bom o coral, né, gente? Maravilhoso o nosso coral. Sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro de água e terra, vejo o sol durante a serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, pinheiro ao pé da estrada, montanha esparramada, só me lembram de você. E
água inchada, caminhando na estrada, e seus íntimos ficar. De passagem, vem de ser uma paisagem que só faz lembrar você. E a distância do ar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso me esquecer. Sei que já sonhei demais. Hoje eu quero água inchada, caminhando na roçada, dos meus íntimos ficar. Quando a luz aparecer, e alguém de passagem, em de ser uma paisagem que só faz lembrar você. O pessoal vai cantar mais um, gente. Existe algo além, porém não é o fim. Venha ver, meu irmão. Uma vida é muito pouco pra alcançar a perfeição. Nesse mundo de promessa e ação, Jesus é nosso guia. O Evangelho a dimensão, mostrando a lei divina da reencarnação. A estrela em elevação, de onde vim pra onde vou, porque sou aqui. O Espiritismo traz explicação. Sempre ajudando, com amor no coração, fora da caridade não há salvação. Não há dor em vão, é o que
reina. Começa em cada casa essa transformação que nos mostra que o amor, na verdade, é nosso irmão. Esse mundo de nova expiação, fora da realidade, uma salvação. A terceira revelação. Caminhando para regeneração. Ciência, filosofia e religião. Muito bom. Com Deus. Gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Deus, né? O Evangelho de Jesus. Como nós fazemos sempre assim, o núcleo foi fundado há 29 anos e a primeira reunião, nós começamos o núcleo com uma campanha do quilo. Foi o primeiro trabalho. E depois, foi num sábado, no outro sábado, era em 1991, em fevereiro, nós começamos com esta reunião de sábado, a reunião de Evangelho. E nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. É um Evangelho que o Kardec organizou. Ele buscou, ele explica no início do Evangelho, na introdução, que os milagres, o cotidiano da vida do Cristo, esses assuntos que ocorreram muitas polêmicas, muitas discussões e muitas interpretações diversas durante toda a nossa história religiosa, Kardec fez o seguinte: ele escolheu a parte moral do Evangelho, a parte que não tem como nós discutirmos, né? Sede perfeitos, amai o vosso próximo como a ti mesmo, honrai o vosso pai e vossa mãe, dai de graça o que de graça recebeste, há muitas moradas na casa de meu pai, meu reino é deste mundo. Ele vai buscar essa parte moral do Evangelho e vai procurar explicar. Então ele faz com o conhecimento de Kardec, porque sabemos que Kardec, desde a época dos druidas, ele era um sacerdote, né, na civilização celta. Então ele já buscava o lado espiritual nessa época. E temos também notícias que no século XV, ele foi João Hus, na região ali da Tchecoslováquia, onde ele buscou o lado religioso, o lado moral, o lado ético, e procurou promover, procurou divulgar, né, a parte moral, realmente, do Evangelho. Ele procurou. E numa época difícil, né, numa época onde que o poder da igreja não permitia que alguém trouxesse ideias contrárias, então ele
ele afirmando essas ideias, ele é julgado e levado à morte na fogueira. E é muito interessante que, no momento que ele está ali na fogueira, e eles já preparando ali para queimá-lo, é uma velha, uma senhora mais idosa, fanática, joga um graveto quando o fogo está começando, para simbolicamente, um gesto simbólico, para endossar, né, aquele ato cruel. Então joga um graveto, ele tranquilamente, João Hus, tranquilamente, de uma forma estando em paz, né, com a consciência dele, ele olha para ela e diz: hoje assais o pato, amanhã virás o cisne de luz que as vossas labaredas não alcançarão. Então ele faz uma profecia em relação à vinda da doutrina espírita. Isso era no século XV. A doutrina espírita, ela vai vir no século XIX. Quer dizer, 4 séculos depois vem a doutrina espírita. Por quê? Essa profecia que ele faz, porque ele fala pato, porque Rus em esloveno significava pato. Então, ele faz essa profecia. Hoje já sai do pato, hoje vocês matam uma pessoa. Mas as ideias não matam. As ideias ficam. E virás o dia que o cisne de luz que virá, as vossas labaredas não alcançarão. Porque são... Aí ele faz a profecia em relação às vozes dos espíritos. Por quê? Porque nós podemos calar uma pessoa, mas calar as vozes dos espíritos não tem como. Porque quando Kardec organizou a doutrina espírita, começou espalhou na época na Europa os fenômenos mediúnicos, foram espalhados na Europa. Começou na América, poucos anos antes, 1848, com as irmãs Fox, né, que marcou o espiritualismo moderno, através dos fenômenos das irmãs Fox, em Hightfield. Logo depois, começaram esses fenômenos a lastrar realmente na Europa, para todos os países, todos os lados. Então, foi o fenômeno das mesas girantes, que todos nós, maioria, conhecemos, que Kardec vai pesquisar. Então, as informações começam a vir a partir de vários médiuns, em vários locais e em momentos diferentes. Ele começou a organizar, porque essas respostas vinham muito claras, muito claras. E ele não tinha pretensão de criar uma doutrina. É muito importante porque, assim, muitas pessoas que seguem a doutrina conhecem a história, mas algumas podem não conhecer. O Kardec ele não sentou para criar uma doutrina. As coisas foram acontecendo com ele. Quando ele percebeu que aqueles ensinamentos eram de um cunho elevadíssimo, ele disse para ele mesmo: eu não posso ficar com essas informações apenas para mim. Eu preciso divulgá-las. Aí que começa a surgir a ideia de organizar um livro para divulgar aquelas ideias que, como ele estava vindo, era um espírito, né, gente? Nós aprendemos isto com a doutrina, que quando um espírito vem com uma missão muito elevada, este espírito, ele vem preparando em várias reencarnações. Ele vem preparando. Então, um espírito, por exemplo, que chega e ele desenvolve muito na área da música, durante muitas encarnações, ele atuou na área da música. A hora que ele nasce, né? No momento que ele nasce, vai crescendo, começa a desabrochar já
vem do inconsciente dele todas aquelas informações, aquelas experiências que ele vivenciou em encarnações pretéritas, em encarnações passadas. Por isso que a gente aprende que Deus é justo, justíssimo, né? Ele nos cria simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. Isso é um determinismo. Nós chegaremos à perfeição. Nós chegaremos à felicidade absoluta, à paz absoluta. Nós chegaremos. É um determinismo divino. Agora, os caminhos para chegarmos nesse determinismo, para chegar nesse grau de evolução, é nós que vamos trilhar, nós que vamos escolher os caminhos. Então, quando escolhemos os caminhos do bem, os caminhos da paz, os caminhos do equilíbrio, do amor, da arte, da cultura, da solidariedade, nós estamos estruturando na nossa alma, dentro de nós, no nosso espírito, patamares para galgarmos degraus mais elevados. Então, por isso que nós aprendemos realmente, e como o Kardec, ele nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca uma frase seguinte: fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, essa construção dessa fé, essa construção desse entendimento, essa construção ela é sedimentada através de várias e várias experiências. Então, quando colocaram nas mãos de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arriva, o nome dele, depois ele passa a assinar Allan Kardec nas obras, porque um mentor dele, Zéfiro, informa de uma encarnação que ele havia sido sacerdote druida com o nome de Allan Kardec. Ele passa a assinar as obras como Allan Kardec. Inclusive porque ele era conhecidíssimo na França. Ele havia escrito várias obras, reformulando a gramática francesa, várias obras. Ele estudou com Pestalozzi na Suíça, substituía Pestalozzi na ausência dele, em Verdun, no educandário de Pestalozzi. Era um espírito preparadíssimo, preparadíssimo. Ele veio se preparando a várias e várias e várias reencarnações. Então, aprendemos isso com a espiritualidade, que Deus, a espiritualidade maior, né, supervisionada por Jesus, não coloca nas mãos de alguém volúvel, de alguém que possa, que não seja capaz, né, de assumir aquela missão. Né? Pode até falhar, que muitas vezes tem comissões elevadas, elevadíssimas, e às vezes cai, às vezes falham. Porque segundo Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, que só um espírito pode encarnar na Terra e não falhar. É Jesus, só. Todos nós, em todos os graus, podemos vir, podemos reencarnar e podemos falhar. Às vezes falhamos parcialmente, às vezes falhamos totalmente. Todos nós corremos o risco. Por quê? Porque essa imersão no corpo físico, nós perdemos uma grande parte do nosso potencial, da nossa percepção, da nossa clareza de raciocínio a nível espiritual. Perdemos por inteligência divina. Né? Porque nós não podemos ficar nos lembrando de experiências passadas, lembrando de débitos passados, principalmente de débitos, de erros passados, que poderia nos prejudicar, poderia nos comprometer naquilo que precisamos realizar. Então, é necessário esse véu, né, esse esquecimento de encarnações passadas,
para que nós recomecemos. Mas aí nós ouvimos, às vezes, de alguém comentando: ah, mas se eu esqueço vidas passadas, não, se eu lembrasse de vidas passadas, se eu lembrasse, seria mais fácil para eu acertar. Mas aprendemos que as informações básicas necessárias vêm através de intuições, de inspirações. Então, que intuitivamente nós sabemos o que precisamos fazer. Nós sabemos o que não deveremos fazer. Mas, muitas vezes, nós anestesiamos essas intuições, essas inspirações, abafamos para fazer aquilo que queremos fazer, que os nossos instintos inferiores querem fazer. Então, nós não estamos aqui desamparados, não estamos aqui desamparados, estamos aqui muito bem assistidos pela espiritualidade maior, pelo próprio pensamento de Jesus. Porque o Emmanuel, numa mensagem através do Chico Xavier, ele disse o seguinte: se Jesus retirar o pensamento dele da Terra, nós não conseguiremos prosseguir os nossos processos de evolução. Porque tamanha evolução do Cristo, o pensamento dele absorve toda a Terra, nos grandes detalhes como nos mínimos detalhes. A gente não consegue entender esse processo, esse mecanismo, mas o Emmanuel afirma isso. Então, estamos sobre a égide do Cristo, estamos sob o pensamento de Jesus. Então, realmente, nós não estamos desamparados. Estamos muito bem amparados. Então, voltando um pouquinho na estruturação do Evangelho segundo o Espiritismo, então, o Kardec ele vai colocar mensagens ali de espíritos elevadíssimos, porque houve uma organização no plano espiritual para codificar, para estruturar a doutrina espírita. Então, foi um trabalho minucioso. Tem até uma informação de Humberto de Campos, que nós já comentamos, que muitos de nós conhecemos, que no último dia do século XVIII, na noite de 31 de dezembro de 1799, que houve uma reunião na cúpula do plano espiritual, onde Napoleão Bonaparte estava reencarnado e foi logo depois, 10 anos depois da Revolução Francesa, aquele período conturbado, aquele período instável, né, na política, na organização da política, da administração, né, da França. Então, Napoleão estava encarnado, estava no comando ali da França. Então, ele é levado em desdobramento, assim que ele dorme, ele é levado em desdobramento nesta Assembleia, onde havia encontrado espíritos que marcaram toda a história da humanidade em todos os aspectos. Então, espíritos expoentes que marcaram estavam naquela reunião. E nesta reunião desce um espírito mais elevado ainda, de uma esfera mais elevada, desce para conversar com Napoleão. E antes desse espírito aparecer, surge uma voz dizendo que aquele era um filho amado, era alguém especial. E essa pessoa, esse espírito iluminado que desce é Allan Kardec. Ele estava desencarnado, claro, né, para conversar com Napoleão, para que ele desse um direcionamento ali de uma forma justa na administração francesa para facilitar a organização dessa nova doutrina que iria chegar na Terra. E Napoleão, depois, ele volta para o corpo, com aquelas impressões todas, com aqueles ensinamentos, fica no inconsciente dele,
mas ele deixa o poder tomar conta e busca outros caminhos. Ele vai desencarnar, né, na solidão da ilha de Santa Helena, e Allan Kardec vai conseguir edificar, estruturar a doutrina espírita, apesar de todos os problemas que ele vai enfrentar, ele vai conseguir, ele consegue estruturar a doutrina. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado ali explicações dele, explicações do conhecimento, da percepção dele, e mensagens de espíritos foram passados por vários médios em vários lugares. Ele foi selecionando as mensagens de acordo com o assunto, foi organizando. E ali estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estudamos este Evangelho. Estudamos esse Evangelho que entendemos que é uma restauração do próprio Evangelho do Cristo. É claro que Allan Kardec vai estudar também outras partes do Evangelho. Nós vamos ver na Gênesis, ele explicando os milagres de Jesus na visão dele, na visão da equipe espiritual que coordenava, trazendo para nós o que é considerado o coração da doutrina espírita. Porque o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, organizado por Kardec. Depois veio o Livro dos Médiuns, e em terceiro plano veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que é considerado o coração da doutrina. Por quê, né, gente? Nós precisamos trabalhar sentimentos, nós precisamos trabalhar emoções, nós precisamos trabalhar aquilo que é de melhor, aquilo que é essencial. Como uma mãe que carregava a criança no colo, e ela ouve uma criança de 5 anos, 4, 5 anos, ela passa perto de uma caverna e ouve uma voz. E aquela voz diz: entra na caverna. Tem um grande tesouro. Ela entra na caverna com a criança e aquela voz diz o seguinte: dentro dessa caverna tem um grande tesouro. Você tem 15 minutos para encontrar o tesouro e pode levar para você. Mas não esqueça do principal, não esqueça do essencial. E ela vai procurando o tesouro. Quando ela encontra pedras preciosas, diamantes, esmeraldas, rubis, muito ouro, ela começa a juntar aquele tesouro, ela está com um avental, coloca a filhinha de 5 anos do lado e começa a juntar aquele tesouro, vai colocando dentro da pedras preciosas, joias, pérolas, vai colocando dentro do avental. E a voz diz assim: você tem 1 minuto para sair da caverna. Assim que você sair, daqui 1 minuto, a porta da caverna vai fechar para sempre. Mas um detalhe, não esqueça do essencial. Daí a pouco a voz diz: falta meio minuto. Não esqueça do essencial. A porta da caverna fechará para sempre e nunca mais abrirá. Ela, em desespero para juntar mais tesouro, ela vai juntando mais ainda pedras preciosas, e a voz diz: a porta já está fechando. Ela sai correndo com aquele tesouro. Quando ela sai da caverna com aquele avental cheio de joias, pedras preciosas, esmeralda, rubis, pérolas, né? Quando ela sai e ela é toda feliz com aquele grande tesouro, e a porta da caverna se fechou para sempre. Aí ela percebe que deixou a filhinha de 5 anos lá dentro. Então, a história, né, quem narrou para a gente, mostrando a importância de nós entendermos como entendemos o seguinte, que realmente Jesus, a luz maior, o guia espiritual, o espírito que vem dividir a história da humanidade, porque existem fatos históricos antes de Cristo e fatos históricos depois de Cristo. Então Jesus dividiu a história, tamanha a sua grandeza. Ele veio mostrar para nós da importância
de nós aproveitarmos a nossa vida aqui como espíritos eternos. Não desprezarmos a terra, não desprezarmos os valores dele, não desprezarmos as coisas materiais, não desprezarmos as pessoas. Porque quantos de nós, às vezes, não entendemos o Evangelho de Jesus e passamos a viver para fora, esquecendo do nosso compromisso diário, do nosso dia a dia. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele narra quando Jesus está com 12 anos e a mãe dele vai ao templo pedir aos doutores para que eles intercedam ali junto à cúpula administrativa do Sinédrio para dar uma oportunidade para Jesus. Ela percebia que ele era muito inteligente, ela percebia que ele era diferenciado. E qual mãe não quer um cargo melhor para o filho, não quer uma situação financeira melhor para o filho, não quer uma situação social melhor para o filho? Toda mãe quer. E ela percebendo isso, porque o templo era a cúpula ali, né, do judaísmo, segundo historiadores, trabalhavam 20.000 pessoas, era uma coisa estrondosa, né? O templo de Jerusalém. Então, Maria vai interceder junto aos doutores da lei para que desse uma oportunidade para o menino dela, para aquele adolescente. Quando Maria volta e se expõe para Jesus, ele fala: mãe, você não sabe que eu estou aqui cumprindo a vontade do meu Pai? A gente não sabe se Maria entendeu essa colocação de Jesus, não é? A gente não sabe se Maria entendeu. E, a partir dali, narra Humberto de Campos, através da psicografia cristalina do Chico Xavier, que Jesus, a partir dali, vai trabalhar na carpintaria. Ele vai pedir o seu pai para trabalhar na carpintaria. E Humberto de Campos narra que, a partir dali, até os 30 anos, Jesus foi a alegria do lar, foi a felicidade do lar, o equilíbrio do lar. Trabalhava e espargia, espalhava alegria no lar. O que a gente entende que a espiritualidade quer mostrar para a gente? Que nós não precisamos preocupar em fazer grandes obras hercúleas, gigantescas. Não precisamos preocupar. Precisamos preocupar em fazer aquilo que Deus coloca nas nossas mãos a cada dia. Então, a cada dia, o que Deus coloca nas nossas mãos é aquilo ali, aquela oportunidade de nós crescermos espiritualmente e proporcionarmos que outras pessoas cresçam também, porque a partir do momento que a gente cresce, outra pessoa cresce também. A partir do momento que eu caio, eu posso levar alguém caído. Nós influenciamos totalmente as pessoas e as pessoas nos influenciam. A própria sociologia explica isso, que o indivíduo influencia a sociedade e a sociedade influencia o indivíduo. Então, a espiritualidade maior, né? Essa obra que veio através de Kardec e consequentemente, deu a continuidade principalmente, através de vários médios, mas principalmente através de Chico Xavier, foi muito bem organizada. Todos os ensinamentos foram muito bem organizados para tocar naqueles pontos que nós precisamos. Então, assim, nenhuma palavra na obra, principalmente do Chico, que nós acompanhamos, né? Não existe nenhuma palavra chula, nenhuma palavra vulgar, não, é tudo muito bem estruturado, muito bem organizado para trazer ensinamentos profundos para nós e tocar naqueles pontos que nós precisamos melhorar, que nós precisamos despertar. Então, esses ensinamentos dos espíritos superiores, eles têm essa magia de tocar naqueles pontos, né, que nós precisamos. Então, o que Humberto de Campos
vem tocar para a gente, né, num ponto básico, para que a gente faça as pequenas coisas e façamos com amor, façamos bem feito as pequenas coisas, façamos com alegria. E é uma mensagem que os Espíritos batem na tecla conosco. Não é a gente ficar sofrendo com um passado que passou, um passado distante, não é? Sofrendo com o passado, com muita ansiedade em relação ao futuro, porque, principalmente nessa fase agora que nós estamos vivendo, vivenciando, bate mesmo, às vezes, uma preocupação muito grande em relação ao futuro, a parte financeira, às vezes o que vai acontecer, né? É muitas preocupações. Então, o que nós aprendemos? Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia, os seus problemas. Né? Veja os lírios do campo, veja as aves do céu. Os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles, com a beleza dos lírios. Veja as aves do céu, elas não trabalham, nem ceifam. E o meu Pai que está no céu as alimenta. Então, de uma maneira simples, Jesus mostrando para a gente assim, não vamos nos preocupar com o futuro, não vamos nos preocupar. Vamos fazer o melhor no presente, porque é o presente que existe. Né? Em outra passagem, Jesus fala, não coloca remendo novo em pano velho. Quer dizer, vai rasgar o pano. A gente querer consertar um passado, coisas ruins que nós fizemos, o que as pessoas fizeram conosco, que nos machuca, que nos magoa. Às vezes guardamos remorso, às vezes guardamos ressentimento, guardamos mágoa. São tudo sentimentos que vão destruindo as engrenagens da nossa alma. Esse sentimento, remorso, mágoa, né, ódio. Então, são sentimentos que nós não deveremos trabalhar, não deveremos cultivar esse sentimento dentro de nós, não devemos abraçar esses sentimentos, não. Devemos o quê? Buscar o passado para consertar o presente, não é? Então, quando Jesus disse, o reino dos céus é para aqueles que assemelham as crianças, não é para as crianças, é para aqueles que assemelham as crianças. Né? A gente lidar com criança é muito bom. Né? Quando a gente está, às vezes, brincando com a criança, se divertindo, não tem passado, não tem futuro. Não tem. É uma coisa mágica, né? A gente brincar com criança. Não existe passado, não existe futuro. Existe presente. Porque a criança é presente. Né? Ela vive o presente. Então, o que Jesus disse? Olha a criança, repara a criança, observa a criança. Se você observar e viver como ela, você está entrando gradativamente no reino de Deus. No reino de amor, de alegria, de paz. Por quê? Porque ela é o exemplo. Não é? Ela vive o momento presente. Ela vibra com o momento presente. Não é? Então, a gente aprender isso. Então, a espiritualidade superior vem bater nessa tecla. Então, quando o Humberto de Campos fala isso conosco, né, através do Chico Xavier, nos mostrando assim, olha, cuidem bem da família de vocês, cuidem bem do lar, cuidem bem ali da tarefa diária, né? Importantíssima a tarefa de cada dia. O trabalho, o material nosso, importantíssimo. Que seja o lixeiro, que seja o bombeiro, que seja a professora, que seja o administrador, que seja o cantor, o artista. Qualquer profissão, ela é fundamental para o nosso equilíbrio. Né? Ela é fundamental para o nosso bem-estar. Então, quando Chico Xavier era criança e a mediunidade, né, ele já nasceu com aquele potencial mediúnico enorme, aos 4 anos ele já percebia, aos 5 anos ele já percebia a mãe dele, né, desencarnada, e ele acordar, a adolescência dele foi muito conturbada, ele acordava à noite, né, vendo, ouvindo os espíritos, levantava, andava, caminhava pela casa, era muito confuso para ele. E ele não tinha nenhum suporte, pessoas que o entendiam, não tinha. E
E um dia ele conversando com o padre Sebastião Scazelli, o vigário lá de Pedro Leopoldo, ele disse: Chico, nós precisamos arrumar um serviço para você, né? Porque o seu pai está querendo te internar. O pai do Chico não entendia a missão dele, não entendia a mediunidade, então queria interná-lo. Vamos procurar um serviço para você. Ele começa a trabalhar na fiação de tecelagem de Pedro Leopoldo. Ele estudava de manhã, chegava, almoçava, às 3 horas ia para a fiação de tecelagem e saía altas horas da noite. E de manhã estava na escola. A vida dele foi muito difícil, né? Desde o início da vida dele foi muito difícil para o Chico, né? Muito trabalho, muita luta. Aí, assim que ele começou a trabalhar, cessou aquela ideia de interná-lo. Então, era proteção o trabalho material. Então, outras vezes também, que ele conversava com os espíritos, as pessoas não viam, né? Achavam que ele estava doido. As pessoas reuniam na casa dele os familiares, diziam assim: gente, a gente interna o Chico ou não? Aí eles diziam assim: não, enquanto ele estiver trabalhando, né, no trabalho material dele, né, direitinho, nós não vamos interná-lo. Então ele falava que o trabalho material era uma proteção para ele, né? Então o trabalho é uma proteção para a gente. Como disse o Emmanuel, que, que a oração e o trabalho são fundamentais em nossa vida. Que o trabalho faz a gente esquecer da gente. O trabalho faz a gente esquecer da gente. E a oração faz nós lembrarmos de Deus. Então, a oração faz nós lembrarmos de Deus. E o trabalho faz com que esqueçamos de nós mesmos. Isso é fundamental, né? Então, o Emmanuel fala que são dois lados aí importantíssimos para o nosso equilíbrio e nossa proteção, oração e trabalho, né? Para nos protegermos de cairmos em erros maiores. Então, gente, esta mãe, né, que sai com tesouro no colo, né, ali no avental, esquece a filhinha, e ela esqueceu o essencial. Então, a espiritualidade nos alerta isto, né, para que a gente viva aqui na Terra, angariando tesouros espirituais. É claro que nós precisamos trabalhar a nossa inteligência, né? A pessoa está numa profissão, ela quer galgar um degrau superior, é muito justo, né? Fazer um concurso, às vezes, conseguir, né, um emprego melhor dentro da profissão dela, ela esforçar para ter uma promoção, né? A pessoa tem um negócio, ela quer expandir o negócio dela, é muito justo, né? Ela quer ela quer melhorar ali financeiramente, é um direito que ela tem, né? Muito justo. Mas o que nós aprendemos com a espiritualidade é não esquecermos do essencial, não esquecermos que somos almas, somos espíritos eternos, não podemos esquecer. Não deixar os prazeres da terra, né? Temos equilíbrio. Não, a gente eu tenho que isolar, né? Isolar do mundo, tal, para trabalhar o meu lado espiritual. Erramos muito em encarnações passadas. Isso é isolar para buscar o ser espiritual, né? Isolamos às vezes em monastérios, em mosteiros. Muitos de nós fizemos isso, buscando o lado espiritual, e não é o caminho. O caminho nós buscamos o lado espiritual na luta cotidiana, na luta do dia a dia, buscando os recursos materiais, né? Trabalhando aqui, convivendo com as pessoas, convivendo com pessoas que pensam diferente, porque ninguém pensa igual, né? A gente tolerar, compreender o outro, essa luta diária. Então, essa luta diária, nós precisamos estarmos inseridos nessa luta diária. Mas, como disse um poeta, pés no chão e pensamento nas estrelas, né? Então, assim, a gente viver aqui, mas tendo aquela certeza, somos almas, somos espíritos eternos. E eu preciso fazer aquilo que Deus espera de mim, que Jesus espera de mim, que o meu anjo de guarda espera de mim. Os nossos anjos de guarda, os nossos guias espirituais, os nossos mensageiros, que cuidam da nossa encarnação, porque todos nós temos um grupo de espíritos que cuidam da nossa encarnação.
A maioria de nós temos. No mínimo, temos um anjo de guarda. Mas, geralmente, é um grupo de espírito que cuida. E ele sorri com as nossas vitórias. As vitórias morais, espirituais, aquelas que ninguém vê. Mas ele sorri e chora com as nossas derrotas. Então, é essencial, né? Nós não esquecermos do essencial. Não esquecermos do melhor da vida, né? Que é adquirir esses valores morais e espirituais. Porque Jesus tem uma frase no Evangelho que diz assim: o que fazeis de especial? O que fazeis de especial? Né? O que é a nossa marca? Né? A nossa marca. O que é que nós fazemos de especial? O que é que difere? Porque nós somos únicos. Então, nós precisamos também deixar a nossa marca única. Né? Então, o que é fazer de especial? Então, a gente lembrar disso. Nós estamos partindo agora para o final, né, do nosso encontro, do nosso estudo, desta noite. Vamos preparar-nos para o final. Então, pensar nisso. Né? O que a espiritualidade superior, né? Jesus veio trazer o Evangelho para nós, e sempre Deus enviando missionários da luz, missionários de luz, para nortear os nossos caminhos, para que a gente não perca a esperança. Né? Não podemos perder a esperança. Precisamos continuar com esperança em Deus, esperança, né? E fé em Deus, fé no ser humano, né? Não perder a fé no ser humano, e fé em nós mesmos. E alimentar esse sentimento de esperança dentro de nós. Esperança sempre de dias melhores. Porque se Deus nos ajudou até hoje, Ele vai desamparar jamais. Então vamos vivendo com esse sentimento de esperança dentro de nós. E conseguiremos vencer. Né? Vamos vencer hoje, cada dia que Deus está no comando. Gente, muito boa noite, né? Um bom sábado, né? Um bom final de sábado, um bom final de semana para todos nós. E na próxima quarta, às 3 horas, estaremos aqui. Né? E que todos nós fiquemos com Deus.